Oi galera, aqui é o César do Projeto Orquideia, tudo bem com vocês? Vim aqui deixar uma mensagem de gratidão pelo ano que passou, fazer uma pequena retrospectiva, ao mesmo tempo em que eu mostro para vocês o cantinho em que a gente usa aqui, ó, para desenvolver o nosso trabalho, fazer o nosso laboratório e nossos testes, tá? Vem comigo! Ó. Essa daqui é a nossa primeira árvore instagramável, que a gente criou ela no ano de 2016, né, na virada de 2015 para 2016, em que a gente colocou as primeiras mudinhas. Todo mundo sabe que a gente resgata orquídeas do descarte, então a gente começou a colocar algumas mudinhas aqui e também nas outras palmeiras. A gente aprendeu muito durante esse processo, a gente aprendeu o que pode fazer, o que não pode. Então eu queria falar um pouquinho para vocês como é que o Projeto Orquideia nasceu. Tá? O Projeto Orquideia nasceu a partir do momento em que a gente resgatou mudinhas nas árvores. Essa aqui, por exemplo, essa cataleia que acabou de desabrochar, foi a planta número 1. Tá? Foi a planta que a gente colocou ela no final de 2015. O Projeto Orquideia nem existia ainda. Mas a gente, muito curioso, começou a colocar mudas nas árvores e observar como é que elas se desenvolviam. Tá? Para minha sorte, ela começou a enraizar lindamente, começou a soltar novos brotos. Quando a gente colocou, ela não passava de 4, no máximo 5 bulbos, né? Hoje ela formou essa touceira legalzinha, né? E a partir daí a gente foi testando outros modelos, outros locais, né? Para que as pessoas também pudessem se espelhar nesse resultado e ter a sua própria experiência nas suas casas. Bom, isso é a forma que a gente teve de ilustrar como é que a gente pode confiar no ser vivo, dar para ela autonomia para se desenvolver, né, e buscar o seu próprio caminho de floração, né, ou seja, dar um resultado que chama a atenção e que mostra todo o seu valor, né, biológico. Seja você uma plantinha, seja você, né, pai ou mãe de pets, ou seja pai e mãe de crianças também, né, porque a gente está treinando sempre a mesma coisa, a autonomia. Então, uma coisa super legal, eu queria convidar vocês para enxergar as nossas palmeiras. Né? Nossas palmeiras fênix, elas hoje, as 3 juntas, têm quase 100 mudas. E por incrível que pareça, começaram a surgir espontaneamente mudas de orquídeas nativas. Vem aqui, olha que bacana. Aqui a gente tem uma catasetum, tá? Coisa rara de se ver hoje em dia, especialmente em ambientes urbanos como São Paulo. Olha, ela está até com uma visitantezinha ilustre aqui. Olha que legal. Essa nasceu espontaneamente e hoje é meu xodozinho. Quando ela vai dar flor, não sei, né? A natureza que sabe. Mas o legal é saber que a gente criou um ambiente propício para que essas plantas elas venham. Se isso acontece com uma orquídea rara, o que não aconteceria então, por exemplo, com a avifauna e com as abelhas? Né? Essa integração toda começou a trazer musgos, líquens, começou a trazer outras plantinhas que crescem aqui na copa. Né? Isso foi muito bacana, porque a gente começou a entender como é que as interações biológicas com fungos, leveduras, elas abastecem toda a cadeia da biodiversidade numa simples árvore. Hoje a gente faz testes, por exemplo, de inocular bocache aqui na cabeleira da árvore, porque a gente sabe que qualquer chuva vai molhar aqui em cima primeiro e tudo que escorrer vai levar os nutrientes para baixo. Né? Então a gente começa a fazer testes também, não só com samambaias, mas também com bromélias, que estão se dando super bem. Né? Essas bromelinhas adoraram essa questão, né, de poder habitar uma árvore nova. Então é muito legal a gente ver, né, como é que essas interações elas criam novas possibilidades. E tem uma outra coisa bacana que eu queria mostrar para vocês também. Né? Aqui tem uma catleia que a gente resgatou ela já tem uns 3 anos. E assim que ela deu a primeira flor, né, deu 2 flores aqui. Mas uma secou muito rápido e caiu. Né? E eu já desconfiei que ela podia ter sido, né, polinizada, e de fato foi. Aqui, olha só, que bonitinha. Né? Uma abelhinha já tratou de produzir a nossa primeira cápsula aqui. E para minha surpresa, aqui ao lado dela, ó, mais uma cápsula. Né? Essa cápsula aqui, né, da nossa plantinha, eu até esqueci o nome dela agora. Mas ela é bastante comum, também é nativa da Mata Atlântica. Isso mostra que as abelhas que fazem a polinização da palmeira também estão começando a descobrir o que é que tem aqui em volta. Isso é super legal, porque isso daqui mostra também que a palmeira, além de ser casa de abelha, também é casa de passarinho. Se a gente olhar aqui no chão, a gente encontra vários ovinhos também. Na última primavera, vários ninhos foram formados aqui. Agora não tem mais porque a gente deu uma limpada, né? Mas isso daqui é muito bacana, porque a gente começa a entender, né, quanta coisa legal dá para ser feito num espaço super pequeno.
E o melhor de tudo é com a participação das pessoas, especialmente das crianças, né? Aqui no condomínio as crianças ajudam muito. Várias dessas aqui, né, foi a galerinha que ajudou a gente a colocar nas árvores e eles criam um vínculo super bacana, né? Então a criação de uma árvore dessa cheia de flor, nós chamamos de árvore instagramável. O que é uma árvore instagramável? Muito fácil, é uma árvore em que você para porque ela está tão bonita, mesmo sem flor, mas imagina com flor, a galera quer tirar foto, né, e quer postar, quer mostrar que fez um trabalho legal. Isso é feito pela mão das pessoas que participaram da atividade, né? Criança é fantástico, porque ela passa a enxergar o espaço com outros olhos, né? O sentimento de pertencimento é muito mais desenvolvido. Então eu convido todo mundo, tá, que queira ter uma experiência como essa, nos convide, nos chame, tá? A gente tem contatos em Instagram, Facebook, né? Temos site na internet que a gente está fazendo várias árvores instagramáveis, não só aqui na capital, mas a nível nacional. É isso mesmo, a gente tem equipes agora pelo Brasil fazendo esse trabalho. Né? Por quê? Porque tem orquídea indo para o lixo no Brasil inteiro e tem árvore no Brasil inteiro. Né? Tem cada vez menos, é verdade, tá? Mas a gente vai brigar contra isso, a gente está plantando cada vez mais árvores, né, para que possam receber mais orquídeas e que esse resíduo todo vire engajamento e vire principalmente encantamento, para que as pessoas possam voltar e visitar a orquídea que ela plantou aí na sua árvore, tá? Então, hashtag árvore instagramável, sigam a gente lá. Vamos continuar o nosso tour? Vamos lá. Queria mostrar para vocês, essa daqui é a nossa Phalaenopsis mais antiga. Tá? As flores já estão murchando, mas há pouco tempo atrás isso daqui estava um leque gigante. Essa daqui já tem aí quase 4 anos. Tá? Com ela a gente aprendeu muita coisa. Essa palmeira, na época, ela era baixinha e ela foi plantada enquanto essa cabeleira estava aqui embaixo. Nós aprendemos, por exemplo, que não adianta plantar a orquídea em cima da cabeleira, porque isso aqui daqui a pouco cai, né? Então a planta ela ficou molengona e olha só, ficou com as raízes para fora. Bom, mas ela ensinou a gente também outra coisa, né? A questão da rustificação, que é muito, muito importante. Por que eu quero dizer isso? Porque no primeiro ano, assim que a planta ela sai de uma estufa climatizada, ela vai para sua casa, a tendência dela, natural, é sofrer pra caramba, porque ela teve até então um ambiente super controlado, super confortável, né, com temperatura, luz, fertilizante, tudo adequado. Então as folhas dela crescem lindonas, maravilhosas, com poros bem abertos, células gordinhas. Quando ela ganha a chance de vir para cá e ela vai tomar sol, vai tomar chuva o dia que São Pedro quiser, o adubo que o passarinho fizer o cocô aqui em cima, a hora que ele quiser, então tudo muda. Então ela precisa se fortalecer. A rustificação é isso. Tá? Então as folhas originais, elas secam, desidratam rapidamente, é verdade, mas é normal. Tá? No entanto, isso ensina a gente que a gente tem que olhar para o futuro, temos que olhar sempre os brotos novos. E os brotos levam a gente a conhecer, por exemplo, que as folhas que vieram, elas crescem muito mais fortes, mais durinhas, mais resistentes, né, em comparação com as folhas mais antigas, que estão moles, né, que secam mais rápido. Né? Então isso mostra para a gente que o tempo é o melhor remédio para que a planta ela se adapte ao cenário em que ela está. Essa rustificação, ela ensina muito para a gente, não só sobre plantas, mas ensina sobre nós mesmos, né, sobre o poder e a necessidade de se adaptar a diversos fatores ambientais. Né? Como nós mesmos nos adaptamos nesses últimos 2 anos que vivemos aí uma crise bem complicada nesse nosso país. Vamos continuar dando uma volta? Queria mostrar para vocês um caso muito interessante, né, de uma orquídea que eu fui obrigado a tirar da árvore. Olha só, mas como assim tirar a orquídea da árvore? Essa Oncidium aqui, ela é de uma espécie nativa, tá? Se eu não me engano, deve ser a Flexuosum, tá? Não sei. Mas enfim, né? Ela nunca deu flor e ela está aqui já há 4 anos na árvore. A gente colocou aqui na árvore, ela já veio já com esses monte de pintinhas amarelas, mas a gente não desconfiava que fosse um problema, né? Mas à medida que os anos foram passando, né, as manchinhas, né, elas sempre vinham, mesmo nos brotos novos, a gente notou que isso podia ser uma doença. Tá? Provavelmente isso aqui é uma virose que já está desenvolvida no corpo da planta. E isso não permite que a planta se desenvolva bem, tanto é que nunca deu flor, nenhum dos bulbos, né, nenhum. Ela formou uma touceira grande ali na parte de trás da árvore. Então nós fomos obrigados a tirar
Porque à medida que a gente está colocando novas plantas aqui na árvore, pode ser que esse vírus possa se propagar para as outras plantas. Então, antes de perder tudo, é melhor segregar uma outra plantinha, né, para não correr esse risco. Tudo bem, a gente sabe que ela foi plantada com muito carinho, cuidamos dela, mas a gente precisa ter, né, olhos com visão no futuro. Tá? Então, eu sugiro para vocês, se vocês identificam a planta que ela está com potencial doença, tá, não pensem duas vezes, tá? Removam antes que ela possa propagar esse tipo de doença. Uma coisa legal também de mostrar para vocês, tá? Samambaia. Tá? Aqui a gente tem uma renda francesa, que é da família das samambaias. A gente pegou também a plantinha resgatada, aliás, tudo que a gente tem aqui é resgatado, viu? Todas são plantas que estavam em algum momento no lixo ou estavam em via de entrar na caçamba. E a gente começou a fazer testes. Colocamos a samambainha aqui e soltou um monte de brotinhos novos. A gente colocou em cima de uma mudinha de uma catleia. Essa muda de catleia estava muito, mas muito debilitada. Em poucos meses já soltaram 2 frentes, né, e muitas raízes. Isso daqui vocês podem ver as fotos com 1 mês lá no nosso Instagram. E agora com 3 meses já tem tudo isso de raiz. Claro que a gente aplica vários adubos, fertilizantes, a gente dá uma cuidada forte no começo, né, porque ela estava tão fraquinha que era necessário fazer alguma intervenção. Então, nesse momento, a gente até recomenda sim, tá, usar alguns fertilizantes, por exemplo, algum enraizador, tá? Não são materiais orgânicos, tá? São materiais minerais, mas nesse momento é bom, é necessário, porque ela faz um efeito mais rápido, tá? Para que a gente não sujeite a planta a um sofrimento ainda maior. Depois a gente vai inoculando outros adubos orgânicos e até biológicos, como o bokashi, né? Que eu adoro falar de bokashi. Uma dica super legal de bokashi, tá? Para lembrar, senão eu esqueço. Sempre que possível, inocule bokashi na sua árvore no alto dela, porque no alto é o primeiro lugar onde vai pegar umidade. Então, quando vier uma chuvinha ou uma garoa, lá em cima vai ser o primeiro lugar a molhar. Se a água não tiver tempo de escorrer, mas pelo menos o bokashi lá em cima já deu aquela fermentada, né? Os fungos, as bactérias, todas as leveduras vão fazer o cocôzinho e na próxima chuva isso tudo vem descendo pela árvore e vai alimentando ela de cima para baixo. É igual tomar banho, tá? A gente coloca lá em cima para que isso vá descendo para baixo. Ou seja, as plantas que estão mais embaixo têm que ser plantas que sejam menos exigentes em relação à água, tá? Por exemplo, as bromélias. Notem que as bromélias a gente sempre coloca na parte de baixo, né, porque ela segura, né, ela aguenta mais tempo sem água. As que são mais exigentes em água a gente coloca mais no alto. Bem como as plantas que precisam de mais sombreamento, né, elas precisam ficar mais protegidas, então a gente coloca mais em cima. Então são pequenas dicas que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, né, para a gente poder oferecer árvore instagramável, né, de maneira consistente, com propriedade. Tá? E uma outra dica muito legal também para vocês é, se a sua árvore ela não tem rugosidade suficiente para poder enraizar uma planta, coloque uma planta de enraizamento mais rápido. Tá? Por exemplo, a gente gosta muito de usar Phalaenopsis porque a raiz dela é grossa, envolve rapidamente e começa a criar rugosidade. Depois que ela cria rugosidade, tá, você consegue vir com outras plantas de raízes mais finas, por exemplo, Dendrobiums, Oncidiums, tá? Isso é muito legal. Não adianta colocar uma planta dessa de raiz fina direto numa árvore de casca lisa, tá? Sem você criar esse microambiente antecipadamente. Tá? Então, é a mesma coisa você plantar uma floresta no terreno degradado. Entra primeiro com as pioneiras, cria um microsistema para que outras possam ir chegando. Daqui a pouco, é certeza, você vai ter abelha, você vai ter passarinho, você vai ter insetos, tá? Eu nem preciso mais colocar hotel de inseto, né? Uma coisa que eu estava cogitando muito no começo. Não precisamos mais, porque aqui tem bastante inseto. Insetos polinizadores, tá? Isso é muito legal porque a gente vê quanta vida a gente coloca numa árvore em que ela só tinha folhagem lá em cima. Hoje ela atrai muita coisa bacana e é motivo de estudo, né? Aqui já vieram, né, alguns jornalistas, alguns repórteres fazer alguns tipos de reportagem e foi super bacana a gente poder comparar o antes e depois, né? Então eu convido vocês a virem aqui todo mês de setembro, que é quando começa a primavera, quando a gente tem explosão de flores, tá? Vem aquela primeira onda em setembro e a segunda onda vem agora no final de dezembro, janeiro, né? E um dia vocês vão ver muita flor aqui, tá? Ao todo, a gente tem aqui só nesse jardim praticamente 250 mudas de orquídeas, todas elas resgatadas, fora o que a gente tem na parte de cima, tá? A gente tem mais uma mudinha lá em cima que a gente pode visitar também. Queria contar uma historinha para vocês.
a gente tem aqui, ó, a participação das nossas amigas lá do sítio Colibri, né, da família Morimoto. Ali em cima tem uma Oncidium, tá? Ela é uma gomesa. Aquela ali, eu não sei se é a recurva ou é... Bom, enfim, é uma nativa, tá, que a gente encontrou caída no chão num dia de tempestade. Eu pedi para minha amiga Márcia, ela me cedeu essa mudinha e a gente colocou lá. E todo ano ela dá uma florzinha. E, por coincidência, a gente havia ganho uma outra muda aqui, ó. Essa daqui é uma chocolate, né? Essa daqui a gente ganhou num evento da Sociedade Bandeirante de Orquidofilia. E a gente colocou no mesmo galho. Por coincidência, a gente descobriu que elas vêm do mesmo lugar, que é o sítio Colibri, né? Então isso é muito legal, a gente descobrir que as coisas vão se encontrando em lugares menos inesperados, né? Vieram de dois lugares, né, duas fontes, mas o produtor era o mesmo. Um sítio, né, de uma amiga nossa, e foram se encontrar no mesmo galho aqui na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Tem uma touceira aqui, ó, de Oncidium flexuosum, também nativa da Mata Atlântica, tá? Essa planta aqui, ela foi plantada com 2 ou 3 bulbinhos bem pequenininhos, já há 4, 5 anos atrás, né, pela Laís, a nossa vizinha aqui do condomínio, né, e a gente agradece a Laís porque, olha só, o que ela plantou há 4 anos já virou uma camada, um tapete verde, né. Isso aqui foi muito bacana, essa Oncidium, né, planta nativa. Para quem acha que a gente só pega planta exótica, não, a gente tem muita nativa aqui também, tá? Lá em cima tem outra mudinha, outra torceirinha. E eu queria também mandar um abraço para minha amiga Ana, Ana Júlia. Ó, essa daqui, ó, é aquilo que você plantou. Tá vindo duas hastes, tá? Apesar dela sofrer aqui com algumas boladas da turminha, mas ela tá aqui firme e forte. Grande abraço para você, Ana Júlia. Sigam o canal dela, Opa Ana. Mais uma história para vocês, é uma história de superação, tá? Todas as nossas orquídeas, elas tiveram ali o seu momento meio traumático, meio trágico, né, de descarte, de rejeição. Mas particularmente, essa Oncidium aqui, ó, essa chuvinha de ouro, ela tem uma história muito bacana, porque hoje ela só floriu porque na ocasião, há 3 anos atrás, ela só tinha um bulbo, que era esse daqui. Esse bulbo aqui não tinha raiz, não tinha folha, não tinha nada. Mas eu fiz um teste, falei, eu acredito, vamos ver o que acontece se eu fincar ela aqui. Apenas coloquei ela aqui, coloquei um pouquinho de musgo e um tecidinho de juta, aí ela soltou o primeiro bulbinho, né, não desenvolveu muito, soltou um segundo bulbinho, o ano passado, né, e no terceiro ano, o bulbo que veio deu a flor, ainda pequena, mas mostra que a planta ela conseguiu sobreviver. Ela soltou filhinha, neta e a bisneta dela já deu flor. Isso é super legal. Então, mesmo que você encontre um bulbo sem folha, sem raiz, ainda é possível. Basta que você dê condições para ela se desenvolver. Isso mostra de novo, tá, que isso é ser vivo, não é só orquídea. Então, isso dá para ser aplicado em ser humano, em qualquer outro ser vivo que ainda tenha um sopro de vida. Olha só, a gente já começa a colher frutos bacanas. Aqui, olha, a gente tem uma Miltônia que ela estava muito judiada. Essa Miltônia, quando eu ganhei ela, do nosso amigo Gabriel Co, né? Lá também do pessoal lá da Liberdade. Ela estava lindona e a gente colocou ela no vaso lá na Brasleme. Porém, como a gente deixou lá sob os cuidados, né, da galera, e a galera saiu de lá e a planta sofreu muito durante um tempo. Eu trouxe ela para cá e falei, vou tentar cultivar ela na árvore. Colocamos ela aqui, né, já estava super debilitada, muito mesmo. Vai demorar muito para ela chegar ao ponto que ela estava quando eu ganhei ela, né? Mas ficou praticamente um ano lá sem nenhum cuidado. Trouxe ela para cá e já está soltando várias frentes novas. Ó, 1, 2, 3, mais umas 2 para cá. Tem várias frentes novas da Miltônia. Essa daqui são das poucas que eu tenho identificação. Ó, uma moreliana. Então, Gabriel, um grande abraço para você. Galera, ó, mais uma coisinha para vocês. Aqui a gente tem o lado de cima do nosso condomínio, em que tem uma palmeira. Tá? Aqui ele é muito sombreado, então não se desenvolve tão bem. Porém, algumas coisas são bem interessantes de avaliar. Justamente pelo fato de ser mais sombreado, a gente consegue comparar com as árvores lá de baixo, né? Então a gente vê que as floradas não são tão exuberantes, são menos frequentes, mas eu queria trazer vocês para ver 2 coisinhas aqui, ó. São essas Phalaenopsis aqui em cima. Essa branquinha aqui, ó, ela tá lindona, né? Mas essa daqui é aquela famosa Phalaenopsis azul, sabe? Aquelas que a gente compra lindona. Essa daqui eu ganhei de presente lá das meninas lá do Colibri,
né, do sítio Colibri, lá de Olambra. Essa daqui veio lindona, né, dá até para ver ainda que ela tem um resquício, né, da coloração azul, mas mostrando que ela vem branca na próxima florada e vem linda. Ela veio até com mais flores do que a floração original, muito possivelmente porque veio para uma árvore, né, uma árvore que foi bem cuidada e ela está no alto da palmeira, tá? É o lugar que primeiro recebe umidade. Eu queria mostrar para vocês, olha, estão vendo que a raiz dela está úmida, tá? Aqui em cima é o primeiro lugar que recebe a umidade, dá para ver, ó, que os fungos, né, as leveduras já se desenvolvem e que a planta ela solta a raiz para cima, justamente porque ela vai buscar, né, esses nutrientes e a umidade. Quando a gente começa a olhar o tronco de cima a baixo, começa a perceber que o tronco está seco, né? Ou seja, as plantas elas não recebem muita água lá embaixo. Quando chegar lá embaixo, está seco de tudo. Então, mesmo com esse temporal que deu de ontem para hoje, as de baixo não receberam água, né, porque já tem tanta orquídea aqui que as de cima absorveram rapidinho e as de baixo ficaram para trás. Então, nesse caso, é importante a gente dar uma ajudinha, vir de vez em quando com borrifador e regar, tá? Para que as de baixo não sintam essa falta de umidade, né, porque a natureza ela não prepara a árvore para ser coberta de orquídeas. Ela pode ser coberta desde que a gente dê uma ajudinha, tá? Então as de baixo precisa sim você dar uma regada, porque nem tudo vai chegar até lá embaixo, ok? Tem mais uma historinha bacana. Aqui, olha, a gente tem uma pequena touceirinha, tá, de Oncidium. Essa daqui o pessoal muita gente chama de Oncidium limão, tá? Porque a flor dela é amarela, mas é meio esverdeada. Essa aqui eu ganhei de presente dos meus amigos lá do sítio Tanaka de Mogi. A gente distribuiu muitas dessas mudas nas nossas atividades, mas essa daqui a gente fez um teste aqui nessa árvore justamente para avaliar como é que ela se adapta em locais com menos umidade e menos iluminação. E a gente percebe que mesmo assim, ó, ela solta raízes, tá se desenvolvendo, soltaram 2 frentes novas. Essa aqui deve ter uns 8 a 10 meses no máximo, tá? Então ela ainda está pequenininha, está jovem, mas está se desenvolvendo. Então isso aqui mostra que se você tem um ambiente que não tem tanta umidade nem muita luz, dá para cuidar do Oncidium limão ainda assim dentro da sua casa, tá? Não precisa ser necessariamente numa árvore. E a gente começa também, tá, a mostrar outras coisas aqui, ó, na parte de baixo. Essa daqui, por exemplo, ó, ela recebeu muito menos água, então não se desenvolveu bem, foi plantado junto, né? Então as de baixo, elas naturalmente recebem menos recursos do que as que estão lá em cima. Então prefira sempre as plantas mais secas na parte de baixo. E eu quero aproveitar também e mostrar para vocês essa touceira aqui de chocolate. Olha só, essa daqui, ó, essa aqui é um Oncidium Cherry Baby, tá? A comum, a tradicional. Estão vindo 2 hastes. Isso daqui, o ano passado, as hastes deram um comprimento maior que 1 metro. Foi maior que o comprimento do meu braço. Então foi uma coisa linda, maravilhosa de se ver. Dava para sentir o perfume dela ali do outro lado da rua. É para vocês verem a quantidade, né, de flores que uma plantinha dessa pode gerar para a gente. Bom, quero fazer um convite para todo mundo, tá? Conheçam o Projeto Orquideia, conheçam a nossa equipe, tá? Temos mais de 15 pessoas distribuídas aqui ao longo da Grande São Paulo e no Nordeste. Logo a gente está indo para o Sul e para a Baixada Santista também, né? Estamos formando novas equipes. Se você quiser fazer parte da nossa equipe, a gente dá o treinamento online, tá? A gente precisa fazer algumas pequenas avaliações, tá? Mas enfim, estamos abertos a isso, porque a gente tem muito recurso e muita ideia, né? E a gente quer crescer pelo Brasil todo. Então faça parte com a gente. Se você gosta de fazer atividades, gosta de recreação, gosta principalmente de juntar pessoas para fazer o bem, tá? Esse ano a gente fez muito bem com as orquídeas que a gente resgatou. Juntos a gente conseguiu mais de 10 toneladas de alimentos, ração, roupas, brinquedos, livros, tá? E o ano que vem promete ser muito maior. Então fiquem de olho no que a gente está fazendo, tá? E sigam a gente no Instagram, Projeto Orquideia, que a gente vai conseguir fazer muita coisa legal. E a gente conta com o apoio de todo mundo. Valeu, galera. Grande abraço. E ó, eu falei que ia ter um presente. Olha só aqui, pessoal. São plantas de resgate do César aqui, ó. Vão ficar igual aquelas ali em cima, ó. Lá no Plantado em Casa. Valeu, César. Isso aí, valeu. Obrigado pela visita, Toquinho. Sinta-se em casa. E fala aí o pessoal para te acompanhar no Instagram mais uma vez aí, para não... Mais um convite, ó, galera, sigam a gente, o Projeto Orquideia, tá? Nós somos uma empresa que a gente ativa públicos e leva pessoas para fazerem boas ações aí no seu espaço, seja em eventos, seja em festas, seja em ações ambientais, enfim, contem com a gente, valeu!
Pessoal, o César, para quem não conhece, eu conheci ele lá no Ibirapuera, um dia de plantio, inclusive tava lá a Ana Primavera. Perfeito. E eu peguei o César aqui e fui fazendo pergunta pra ele. Hoje eu fico olhando aquelas perguntas de leigo que eu fiz, eu falo, que pergunta que a gente faz. Mas todo mundo tá aprendendo. E ficou amizade aí, um cara que eu gosto muito e valorizo muito, tá bom? Isso aí, valeu, gente. Vamos lá.